Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Bem, hoje o programa Fala Nobre vem com um tema muito especial. Eu estou diante de um cenário que ilustra claramente qual é a necessidade de uma igreja como uma instituição divina, como uma instituição essencial. A igreja está vazia. Onde está a igreja? Qual o propósito da igreja? Nesta oportunidade, o Fala Nobre vem até você, Igreja do Senhor, trazer conscientização e também para a sociedade em geral. O importante aqui é que nós vamos enfatizar para você que a igreja é sim uma instituição divina. É uma instituição essencial para a sociedade. Eu quero que você fique comigo até o final do programa Fala Nobre, que nós vamos aprender muito em quais dimensões, em quais aspectos a igreja é essencial neste momento em que nós estamos vivendo. Desde já, quero pedir para você observar que a igreja, o templo, está vazio, mas a igreja precisa ser luz do mundo e sal da terra. É essencial para a nossa sociedade. Muito bem, já quero pedir para você aí se inscrever no canal da AD Tubarão, aproveitando aí se inscrever na nossa plataforma para receber também todos os vídeos. Você tem que acionar aí esse sininho e você venha compartilhar com o máximo de amigos ou pessoas possíveis. Esse é o nosso propósito, proclamar o Evangelho sempre com uma mensagem de fé e de esperança por meio também das plataformas virtuais. Este tema é de suma importância para todos nós. Como já de antemão enfatizei, a igreja como uma instituição divina e essencial. Em tempo de caos, em tempo de crise, muito se tem falado dos departamentos sociais ou dos aspectos sociais que são essenciais para a nossa sociedade. E uma das coisas que tem acontecido muitas das vezes é nós perceber um entendimento equivocado a respeito da Igreja do Senhor. A igreja é uma instituição essencial para a sociedade ou não? Hoje nós vamos aprender aqui juntos que a igreja é sim uma instituição, além de ser divina, é essencial para a sociedade. É claro que nós vamos aqui não esgotar os assuntos, porque são aspectos que podem ser aprofundados. Mas a base de que a igreja tem uma função essencial, nós queremos compartilhar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42 a seguir, nós encontramos um modelo de igreja essencial para a sociedade no qual está inserido. Aqui nós encontramos vários aspectos essenciais para uma sociedade. A igreja, primeiro de tudo, no seu relacionamento mútuo e particular, ela tinha um ensinamento, ela tinha um momento de comunhão, ela tinha um momento de intercessão, de oração. Então, quando a igreja se reunia, ela tinha alguns aspectos que evoluíam em consequências que trariam muitas evidências claras da sua essencialidade no seu tempo. Por exemplo, eles tinham ensinamentos, eram princípios morais, éticos, que eram explicados para que eles pudessem colocar em prática diariamente. A igreja é essencial, porque os seus princípios são essenciais para a manutenção de uma sociedade saudável. No capítulo 2 e versículo 42 diz que eles continuavam firmes no ensino, na comunhão, no partir dos pães e das orações. Era essencial este momento para a igreja e isso resultava em um compartilhamento também quando eles saíam de dentro das suas reuniões para estar inseridos em meio à sociedade. Levavam ensinamentos, levavam comunhão, levavam um momento de confraternização e um espírito, uma unidade de fé quando intercediam uns pelos outros. No verso de número 3, diz que em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. A igreja nunca foi tão essencial neste tempo. Veja, aonde eles se reuniam, haviam sinais, prodígios, maravilhas.
havia cura divina, havia libertação. Deus, o Eterno, usava simples homens, homens comuns, de forma incomum. Você, igreja, é essencial para levar cura, para levar libertação, para levar salvação a vidas que neste tempo de caos estão em completo desespero. Mas nós cremos que o Senhor, Ele está olhando para as nossas vidas. Nós precisamos ter fé e acreditar que dias melhores virão. Deus nos chamou para sermos uma igreja relevante. Chegou a hora de sairmos das quatro paredes e exercer a função divina e essencial da igreja. Em Romanos, no capítulo 12 e versículo 2, vemos que se nossa mente não se renovar, nunca experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso tempo, nossos bens e talento devem estar à disposição de Deus, pois nós dedicamos tempo naquilo que damos mais importância. Somos uma igreja que pensa no próximo, uma igreja renovada, uma igreja transformada por Cristo Jesus. Por isso, espalhe amor por onde for. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco para este tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Faça a diferença. A igreja ainda é essencial porque eles tinham a comunidade como objetivo principal das suas realizações. Veja que eles compartilhavam os seus bens, eles compartilhavam alimentos, eles compartilhavam medicamentos. No capítulo 6 de Atos, são constituídos diáconos para atender às necessidades dos órfãos, das viúvas, daqueles que não tinham alguém para cuidar das suas necessidades básicas. A igreja estava envolvida, a igreja era essencial na missão. Eles mantinham obreiros, missionários, para que levassem uma mensagem de fé e de esperança ao longo de toda a terra. Nós encontramos o Evangelho sendo propagado por toda a Ásia, por toda a Europa, até chegar no continente americano, até chegar a nós. Porque uma igreja, lá no início do século I, deu a essencialidade da sua existência como prioridade para a sua vida contínua. É assim que Deus quer usar a sua igreja, de forma essencial, de forma divina, de forma sobrenatural. A igreja, independente da circunstância, da situação que está vivendo a sociedade, ela tem o seu papel de relevância. E eu costumo dizer que a igreja, ela tem Cristo como cabeça e ela consegue enxergar com os olhos de Cristo. E os olhos de Cristo, ele não veja apenas a aparência, aquilo que é superficial. Então, ele veja no mais profundo, aonde é a raiz dos problemas, das dificuldades, das perturbações e dos desequilíbrios da vida. Então, a igreja tem um papel muito importante na área social, só que ela não fica só nesse atendimento social. Se nós vermos e acompanharmos diariamente, a gente está atendendo famílias, suprindo suas necessidades, mas acima de tudo, a igreja tem um papel espiritual, de pregar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, ele abre os olhos espirituais dessas pessoas e elas passam a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nós como igreja, ainda mais numa situação como essa de pandemia e de adversidades, as pessoas precisam ainda mais e necessitam da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor conta com a sua igreja, não só para estender a mão e atender aquilo que é aparente, mas também para se posicionar e ser luz na face da terra, ser luz em meio às trevas. As maiores turbulências não estão acontecendo fora, ali fora é apenas um reflexo do que está acontecendo dentro,
mas Cristo é a solução. É a solução para as coisas externas. É importante cada um que estende a mão para ajudar o seu próximo, para suprir uma necessidade, mas muito mais relevante na parte espiritual, trazendo libertação para aqueles que estão cativos. Outro aspecto importante da igreja como uma instituição divina e essencial está na sua reunião. Quando ela se reúne no templo e os cultos, os louvores, os momentos de adoração são aqui exercidos, nós percebemos e é comprovado que muitas pessoas que chegam aqui aflitas, chegam aqui desanimadas, com algum problema ou algum nível de depressão, quando o louvor começa a ser entoado, elas são tomadas de um refrigério na sua alma e saem daqui completamente diferente. A música, o louvor, a adoração contagia o ambiente e muitas pessoas são curadas nas suas almas, nas suas enfermidades psicossomáticas, elas são tratadas por meio de um momento litúrgico que acontece dentro da reunião da igreja. Aqui no Atos dos Apóstolos, nós encontramos esta mesma manifestação. O texto diz: todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Era nas casas, era no templo, eles tinham deleite em estar juntos porque era saúde psicológica e espiritual para as suas vidas. Falando de forma específica da igreja local, por que eu devo congregar? Qual a importância de nós estarmos nos cultos na igreja? Hebreus 10:25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que um dia está chegando. O escritor aqui ele traz um alerta. Note que o ato aqui de abandonar as reuniões nesse texto está atrelado ao desânimo. Esse momento que nós estamos enfrentando, em que há restrição de culto, nos mostra isso. Temos visto muitos desanimados, temos visto muitos abandonando a fé, apostatando. Então isso é algo perigoso que vemos pela ausência da igreja de forma física como instituição. Eu faço aqui uma pergunta para você. Se você fosse obrigado a ter que atravessar um deserto, se você tivesse que fazer uma caminhada de dias pelo um deserto, você iria sozinho ou iria preferir ir em grupo? Essa é uma das funções da igreja local. Ajudar você a atravessar esse deserto. Por isso o escritor diz aqui: anime uns aos outros, pois o grande dia está chegando. O grande dia está chegando. E precisamos estar unidos, juntos e cultuando. Agora veja como a igreja é essencial nos nossos dias. Como tem crescido os problemas, as enfermidades da alma. Como tem crescido as enfermidades psicológicas. As pessoas estão sendo tomadas por fobias, por temores, estão ficando enclausuradas, porque estão amedrontadas no momento que o mundo está inserido, o caos que está estabelecido. Agora, a igreja, que é essencial e é uma instituição divina, precisa se posicionar, trazer este ambiente para um ambiente sobrenatural, onde Deus venha agir através da igreja na vida da nossa sociedade. Outro aspecto importante da igreja é no momento em que ela estava desenvolvendo o seu compromisso, a sua responsabilidade básica, que era levar o Evangelho. Como a igreja levava o Evangelho? Ela levava o Evangelho com uma mensagem de esperança, com uma mensagem de fé. Não somente uma mensagem, mas onde Deus agia através desta mensagem. E eles juntos louvavam a Deus porque no agir de Deus, como uma igreja, como uma instituição divina e essencial, eles viam com seus olhos os enfermos serem curados, os que estavam vivendo opressões serem libertos. E a Bíblia diz que eles
louvavam a Deus e o povo tinha a simpatia por eles. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. A igreja, ela é essencial demais, porque nós percebemos no âmbito da psicologia, no âmbito emocional, no âmbito social e principalmente no espiritual, o agir de Deus de forma extraordinária no meio da sociedade. Por que nós consideramos a igreja algo divino e essencial? Primeiro, por causa do mandamento bíblico. Há um texto que já deve ter sido citado aqui pelos companheiros no programa, ou ainda vai ser, que é o de Hebreus 10 e 25, onde a palavra nos orienta a não deixar de nos reunir como igreja, como era costume de alguns na época, mas encorajarmos-nos uns aos outros. Este princípio, esse mandamento bíblico, ele foi seguido na história da igreja desde os seus primórdios, tanto que lá já nos primeiros concílios, em Nicéia, por exemplo, a igreja, quando escreveu a sua confissão de fé de uma forma organizada, colocou lá: creio na igreja una, santa, católica, nesse caso católica significando universal. Por quê? Porque nós cremos que existe uma igreja também chamada de igreja invisível, que é aquela constituída por pessoas em todos os lugares, em todo o mundo, em culturas diferentes, em épocas diferentes, pessoas que foram chamadas por Deus através de uma mesma fé para fazer parte desse povo escolhido, o corpo de Cristo. Essa é a chamada igreja invisível, mas por outro lado também existe uma igreja local, uma igreja visível, que é aquela igreja a qual eu e você fazemos parte, nos membramos, frequentamos todas as semanas, que tem lá um prédio construído. Esta é a igreja local. É importante a gente lembrar que a própria palavra eclésia, né, pastor Jean, que no Novo Testamento foi traduzida como igreja do grego, ela significa uma assembleia pública. Ou seja, a igreja não é apenas constituída por pessoas em diferentes lugares que professam uma mesma fé, mas também por pessoas que se reúnem em lugares específicos, em lugares onde Deus permitiu que sua igreja florescesse, para expressar a glória de Deus de uma maneira concreta naquele lugar, para ser vista pelo mundo. Aí você pode perguntar: mas Marcos, será que a gente precisa ver a igreja ou simplesmente a gente precisa ser igreja? Como eu disse antes, se por um lado a gente tem essa igreja invisível, e eu gosto até de chamar de igreja oculta, porque é aquela que muitas vezes os olhos não conseguem ver de uma maneira geral. É aquela igreja que compartilha universalmente todos os benefícios de Cristo. É a futura igreja gloriosa que ainda está para ser revelada. Nós também temos essa igreja que eu gosto de chamar de igreja manifesta, que é onde essa glória da igreja invisível muitas vezes é ofuscada por imperfeições. É aquela igreja que tem um pouco do já, mas ainda tem muito do ainda não. Então, mesmo entendendo essa distinção entre igreja invisível, igreja oculta e igreja visível ou igreja manifesta, nós não podemos e nem devemos usar esse entendimento para diminuir o lugar da igreja organizada, para dizer que eu posso ser um cristão sem pertencer a uma igreja, ou para justificar uma espiritualidade sem uma igreja organizada, sem um compromisso com uma igreja local. Muito pelo contrário, a gente deve usar esse entendimento para enfatizar a essência do que é realmente ser povo de Deus e como esse projeto de Deus chamado igreja ele se manifesta quando o povo está reunido. Porque é essa essência da igreja que precisa se tornar visível ao mundo. Como corpo de Cristo, a igreja justamente torna visível esse Deus que ele não pode ser visto com os olhos humanos. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele escreve num de seus livros, ele diz: não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se um corpo visível. Do contrário, não seria corpo de forma alguma. E eu fico pensando, né, pastor Jean, que não é por acaso que a gente tem sacramentos como rituais, como a ceia, o batismo. Não é por acaso que a gente se reúne semanalmente dentro de um templo para uma reunião de comunhão, de oração, em torno da palavra. Tudo isso são atos reais, são atos concretos que tornam visível ao mundo o corpo
de Cristo. Se por um lado a igreja institucional, formal, ela não existisse, talvez a gente tivesse menos coisas para criticar, menos problemas para apontar no cristianismo. Mas eu tenho certeza também que a gente teria menos de um Cristo real, visível, a ser mostrado ao mundo. Eu queria terminar essa minha participação aqui lendo um trechinho de um livro que eu li algum tempo atrás e alguns dias aí eu estava revisitando, do Kevin DeYoung e do Ted Klug, chama-se Por que Amamos a Igreja? E eles escrevem assim em determinado trecho do livro: a igreja é singular. Embora os cristãos sejam individualmente habitados pelo Espírito Santo como templos de Deus, somente a igreja constitui corpo de Cristo. Uma pessoa que saiu da igreja, ela pode argumentar que muitas das premissas do cristianismo institucional são suspeitas. Por quê? Em razão de um fato que é frio e real, de maneira indiscriminada, plena e imparcial. Que fato é esse? O fato de que Cristo estabelece sua presença e vida dentro de cada cristão. E é verdade, embora seja verdade que Cristo estabeleça essa sua presença e vida em todo crente, somente a igreja, dizem os escritores aqui, é a plenitude daquele que enche todas as coisas, conforme bem dito e escrito em Efésios capítulo 1, versículo 23. O cristianismo sem igreja faz tanto sentido quanto uma igreja sem Cristo. A avaliação de outro teólogo contemporâneo, muito respeitado, o John Stott, sobre evangelismo, lá no livro de Atos, é muito acertada. Quando ele fala sobre aqueles que eram salvos no livro de Atos, o crescimento da igreja, ele diz que Deus não os salvava sem adicioná-lo, Deus não os adicionava à igreja sem salvá-los, e também não os salvava sem adicioná-los à igreja. Porque salvação e filiação à igreja andavam juntas e ainda caminham assim. Que Deus nos ajude a ser cada vez mais parte dessa igreja invisível, universal, santa, única, mas também a ser cada vez mais uma igreja manifesta, que colocada no lugar e estabelecida no lugar onde Deus a plantou, faça florescer e mostre ao mundo a glória, o poder, a graça e o amor de Jesus Cristo. Bem, você viu aí as manifestações claras de testemunhos de como a igreja é essencial. A igreja é uma instituição divina. A igreja é uma instituição essencial para a sociedade. De um modo bem objetivo, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar os apóstolos, um dos principais deles, o apóstolo Paulo, deixando muito claro a essencialidade da igreja, naquilo que ela compartilhava com os demais em meio à sociedade que estava inserida. Nós vamos encontrar cartas direcionadas a igrejas em várias cidades, em vários locais, porque aqueles locais estavam sendo tomados por esta mensagem, por estas boas novas, não somente por palavras, mas por ações, por atitudes e por evidências claras que aonde a igreja estava, alguma coisa sobrenatural acontecia. Neste tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos passando, fica muito claro que o nosso adversário, ele tem um objetivo: tirar a essencialidade da igreja, esconder a igreja, enclausurar a igreja, estagnar a igreja, para que absolutamente nada aconteça. Aliás, somente a catástrofe, a calamidade, os problemas aumentem e assim o desespero, as enfermidades, os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas econômicos e tudo acumulando sobre os ombros da sociedade que cansa diante de tanta dificuldade. É nessa hora que nós somos essenciais. Nós precisamos nos posicionar, precisamos nos voltar para este momento em Cristo Jesus, o nosso fundamento, a nossa base, e nos relacionarmos com as pessoas por lado de fora e dizer: há esperança, há uma promessa de Deus em Cristo Jesus para aqueles que nele esperam. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós estamos prontos para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós, nós sabemos que muitas coisas mudam em meio à sociedade e é através de nós onde Cristo será glorificado. Este tema é importante para você, porque você é igreja.
Nós somos igreja. Juntos, nós somos essenciais para essa sociedade. Nós vamos levar uma mensagem que muda toda a estética em que nós estamos vendo nos dias atuais. As pessoas estão abatidas, nós levamos alegria. As pessoas estão tristes, nós levamos o cântico de vitória. As pessoas estão enfermas, nós temos uma oração de fé que o Senhor cura as enfermidades, o Senhor restaura a saúde dos homens. Nós estamos vivendo um problema econômico, nós vemos o testemunho bíblico que o Senhor Jesus multiplica pães, que o Senhor Jesus dá o pão nosso de cada dia. Então, aonde há desespero, aonde há caos, aonde há tristeza, a igreja, você, nós somos essenciais. Porque não fomos e não somos uma instituição de homens, mas uma instituição divina. Existe sim uma organização, existe sim uma instituição onde é administrada pelos homens, mas essa instituição, ela não é tão importante como eu e você, na linha de frente, atendendo às necessidades básicas espirituais daqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. O que mais me deixa preocupado nos nossos dias não é o caos, não é a calamidade, não são os problemas, mas qual é a atitude da igreja. Se ela é essencial, se ela é luz, se ela é sal, este é o momento de nós fazermos a diferença e levarmos uma mensagem de fé e de esperança para todos que estão vivendo esta experiência singular. Hoje o Fala Nobre é especial. Você está percebendo, nós estamos num cenário diferente. Eu iniciei o programa em um ambiente diferente, porque eu quero conscientizar você que você é uma instituição divina nesta terra e você é essencial nessa sociedade. Nós aprendemos, mesmo que seja de forma básica, que nós somos essenciais na vida das pessoas, da sociedade que estamos inseridos, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual e no aspecto social. Eu acredito que o mais importante é no espiritual. Muitas áreas em que o governo, em que as autoridades conseguem suprir necessidades humanas, nós também estamos inseridos. Nós temos uma igreja, e você já ouviu aí os vídeos, os nossos irmãos dando testemunho da essencialidade da igreja. Nós estamos numa igreja que tem uma atividade social muito grande. E você faz parte disso porque você está compartilhando todo dia de algum bem para que a gente possa suprir a necessidade daquele que está em falta. A igreja, ela age no social, ela age também no emocional, quando se reúne, quando nós podemos ministrar uma mensagem de fé e de esperança na vida daquele que está aflito, daquele que está com um temor, da vida daquele que está desanimado. Mas o mais importante é no aspecto espiritual. Nós temos uma palavra que traz solução não somente para a questão humana terrena, mas para a questão espiritual e eterna. Nós temos uma mensagem de salvação. Nós temos um Senhor que salva, um Senhor que cura, um Senhor que liberta, um Senhor que supre necessidades visíveis, naturais, terrenas, mas supre a necessidade eterna de todo homem que nele crê. E eu quero que você venha compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas. Antes disso, se esse tema foi importante para você, se você entendeu que a igreja é uma instituição divina e essencial, em qual área essa igreja pode se manifestar em meio a essa sociedade, deixe seu comentário aí. Pelo menos argumente alguma coisa relacionada à sua vida e à vida da igreja que você está inserido. Faça isso e depois compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve aí no canal, curte, clique no sininho para que você possa receber os demais vídeos. O Fala Nobre vai estar ao ar aí toda sexta-feira à noite, levando sempre um tema relevante e atual, para que você possa ser edificado e edificar vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, hoje e sempre. Que Deus abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.